Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados. Atos capítulo 3, versículo 19. Queridos, hoje em dia se fala muito pouco da necessidade de arrependimento. Muitas igrejas hoje falam de prosperidade material, de saúde física, mas pouco se fala sobre o nosso pecado. Mas na Bíblia, em muitos momentos, é dito sobre a necessidade que nós temos de nos arrepender verdadeiramente, queridos. No Antigo Testamento, uma das marcas, por exemplo, do rei Davi, é que ele constantemente se colocava arrependido diante de Deus. Ele, assim como nós, era um pecador, mas nos Salmos você pode perceber que constantemente ele buscava a Deus, confessando os seus pecados, verdadeiramente arrependido. No Novo Testamento, da mesma forma, João Batista começou a sua pregação falando sobre a necessidade de arrependimento. Jesus Cristo também falava muito sobre a necessidade de mudança de vida, de verdadeiro arrependimento, assim como os apóstolos falavam sobre a necessidade de uma verdadeira conversão, de uma verdadeira mudança de vida. E querido, eu gostaria que você pensasse hoje sobre tudo que você já fez de errado nessa vida. Em quantas vezes você virou as costas para Deus? Quantas vezes você fez algo errado sabendo que era pecado, sabendo que desagradava a Deus? Ou até mesmo, quais coisas você faz ainda hoje, mesmo sabendo que Deus não se agrada disso? Querido, infelizmente nós somos pecadores, somos falhos, mas olha o que essa palavra diz, queridos, que nós devemos nos arrepender verdadeiramente. E todo aquele que passa a seguir a Jesus Cristo, ele passa por uma conversão e dessa forma os seus pecados são cancelados. Queridos, lembre-se que na cruz Jesus Cristo teve que pagar um alto preço com a sua vida. Ele sofreu, ele foi humilhado, ele foi chicoteado, cuspiram nele, ele foi pregado naquela cruz. Tudo isso, querido, por causa dos nossos pecados. Ao contrário do que eu pensava, e talvez você pense dessa forma também, que o pecado só faz mal para nós. Quantas vezes eu não pensei, aquilo que eu faço de errado só prejudica a mim, eu não faço mal para ninguém. Não, querido, os nossos pecados foram o motivo de Jesus Cristo ter sofrido naquela cruz. E é por isso, querido, que nós devemos nos arrepender verdadeiramente dos nossos pecados. Os nossos pecados nos afastam de Deus, pois Ele é santo, perfeito, e com Ele não há impureza. E é por isso, querido, que todo aquele que vai até Jesus deve se arrepender verdadeiramente, e por meio do Espírito Santo, ele se torna limpo novamente diante de Deus. Pois o pecado, ele trouxe uma mancha, querido, em nossas vidas, que de maneira nenhuma, a não ser por meio de Jesus Cristo, nós podemos limpar. Então eu gostaria que você refletisse sobre a sua vida hoje, querido, sobre quantos motivos nós temos para nos arrepender. Talvez por ouvir a palavra de Deus e não colocá-la em prática, talvez por não abandonar alguns tipos de pecado que nós sabemos que desagradam a Deus. Tantos são os motivos, queridos, de arrependimento, mas que essa palavra possa consolar o seu coração e que você saiba que se verdadeiramente você se arrepender dos seus pecados, entregar a vida a Jesus Cristo, se colocar diante dele com um coração contrito, quebrantado, ele está pronto para te perdoar e te dar aquilo que é mais valioso neste mundo, querido, a vida eterna. Nada que este mundo nos oferece é eterno. Os prazeres que esse mundo nos oferece são breves, passageiros, mas aquilo que Deus tem para aquele que crê em Jesus
é eterno, querido, não passa. Em Apocalipse 21, versículo 4, a Bíblia diz que na vida eterna não haverá choro, não haverá morte, tristeza, dor, pois tudo isso já haverá passado, já haverá ficado para trás e tudo se fará novo. Pense nisso, querido. Deus tem algo maravilhoso guardado para aqueles que entregam a vida a Jesus. Pense nos seus pecados, querido. Pense que os seus pecados, os nossos pecados, fizeram com que Jesus tivesse que pagar um alto preço naquela cruz, não pelo que ele tinha feito, mas pelo que nós fizemos. Mas em Cristo há perdão, em Cristo há vida eterna. Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor meu Deus, Pai querido, nós nos achegamos a Ti, Senhor, clamando pelo perdão dos nossos pecados, Pai. Obrigado, pois o Senhor tanto nos amou que nos enviou Jesus, que mesmo conhecendo os nossos corações, sabendo que nós não merecemos o perdão, não merecemos a Tua misericórdia, mas o Teu amor é tão infinito, Pai. O amor de Cristo é tão grande que mesmo assim Ele resolveu vir ao mundo, viver como homem e sofrer para pagar o preço das nossas dívidas. Obrigado, Pai. Eu peço que o Senhor toque no coração de cada um que está ouvindo esta mensagem, que eles possam encontrar o perdão dos seus pecados, que eles possam ter um verdadeiro arrependimento, Pai, e em Cristo possam encontrar a vida eterna. Tenha misericórdia, Pai querido, de cada um que está ouvindo esta mensagem, que o Senhor possa ser com eles, com os seus familiares, e que por meio dessas vidas o Senhor venha a ser glorificado. Obrigado, Pai amado. Tudo isso nós lhe pedimos e lhe agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.